O governo brasileiro prepara uma resposta amistosa para Trump para a negativa ao Conselho de Paz. Para falar desse assunto, nós conversamos agora com a nossa analista de política, Vitória Abel. Vitória, boa noite para você, seja bem-vinda ao Jornal do SBT News. A recusa desse convite pode gerar algum tipo de retaliação ao Brasil? O que a diplomacia brasileira está considerando? Boa noite novamente, Marina, e a todos que acompanham o SBT News. Pois é, o governo brasileiro já vem dando sinais de que deve responder negativamente ao convite do presidente americano Donald Trump para participar desse Conselho de Paz. Inclusive, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, deu uma entrevista exclusiva para Basília Rodrigues, sinalizando justamente um incômodo com a proposta, dizendo que a proposta tinha uma série de problemas e que até mesmo o Canadá tinha sido desconvidado por Donald Trump para fazer parte desse grupo. O governo, os diplomatas brasileiros e também auxiliares do presidente Lula vêm trabalhando numa forma de responder a Donald Trump que não seja uma forma agressiva e que não seja uma forma que provoque o presidente americano para que haja riscos de possíveis retaliações. Mas um ponto destacado também pelos diplomatas é que eles não podem pautar as decisões do governo brasileiro pelo medo de retaliação, pelo medo de ter mais tarifas americanas sobre a economia brasileira, que eles têm que sim considerar todo um contexto geopolítico e a forma como o presidente Donald Trump vem tentando enfraquecer a Organização das Nações Unidas na visão dos diplomatas brasileiros. Então, essa resposta que eles têm preparado é justamente nesse tom um pouco mais amistoso, dando justificativas que não soem justificativas agressivas e seja realmente uma resposta alinhada com o que a diplomacia brasileira sempre defendeu, que é um diálogo e um tom ponderado durante as suas conversas com organismos internacionais. É claro que o presidente Lula tem feito discursos, inclusive nessa semana, em um discurso para o MST, ele fez críticas ao Donald Trump, diz que Trump quer dominar o mundo, quer criar uma nova ONU, mas isso é a narrativa do presidente Lula em um palanque, praticamente em campanha eleitoral, e é muito diferente da tratativa que a diplomacia brasileira tem com países, principalmente os Estados Unidos. O que os diplomatas brasileiros afirmam é que, mesmo com essa narrativa, com essa retórica do presidente Lula no palanque, as negociações com os Estados Unidos não devem ser prejudicadas. E mesmo com uma negativa, ao Conselho de Paz, a expectativa é que não sejam prejudicadas as tratativas comerciais, porque isso já avançou, já foi reconhecido pela Casa Branca que o governo brasileiro faz negociações comerciais e que a questão política é um compartimento separado. Eles utilizam justamente essa palavra. Então, eles estão preparando essa resposta. A expectativa é que saia ao longo da semana que vem, a partir aí, portanto, de segunda-feira, ao longo da semana, eles devem preparar essa resposta. Tudo pisando em ovos, claro, para não irritar Donald Trump, mas, ao mesmo tempo, garantir a defesa de organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas. Marina. Agora, Vitória, o interesse do Canadá em se aproximar do Brasil pode destravar os acordos com o Mercosul, ou o bloco ainda enfrenta resistências internas e externas para avançar nessas negociações? Mudando um pouco, o nosso assunto, mas ainda falando dessas relações do Brasil mundo afora. De contexto internacional. Pois é, a gente vem acompanhando a tentativa do Brasil fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. A União Europeia colocando ali alguns entraves judiciais para fechar essa proposta. Mas o Parlamento brasileiro, principalmente na figura de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e também do Congresso Nacional, deve ir à Bélgica numa reunião em Bruxelas com parlamentares da União Europeia, do Parlamento Europeu
Europeu para tentar acelerar essas tratativas e mostrar que o Congresso brasileiro está disposto a aprovar isso o mais rápido possível. Pois bem, esse acordo entre União Europeia e Mercosul avançando, a expectativa é que o Canadá, as negociações com o Canadá acelerem também para que o país feche um negócio com o Mercosul. Eu ouvi, inclusive, de integrantes do Itamaraty que o Canadá está desesperado para fazer acordo com o Mercosul, justamente nesse contexto em que os Estados Unidos, sob comandos de Donald Trump, vem causando problemas com o governo canadense. Então, eles querem mais opções de mercados fora da América do Norte, também buscando mercados na América do Sul. E, inclusive, existe a expectativa do primeiro-ministro canadense vir ao Brasil. Ainda não há uma data definida, mas existe uma expectativa de que ele venha ao longo do primeiro semestre, num evento com o presidente Lula, mas também com empresários brasileiros. O que os diplomatas afirmam é que o Canadá quer esse contato, principalmente com o empresariado brasileiro, para ter essa abertura de mercado realmente com os países da América do Sul e, portanto, também assinar um acordo com o Mercosul, assim como deve fazer a União Europeia. Então, tudo isso, o acordo Mercosul, União Europeia, abriu os olhos do Canadá para fechar um acordo com o Mercosul e Brasil e um acordo acelerando, o outro também deve avançar de forma mais rápida, Marina. É importante a gente ficar de olho nisso tudo, porque vem de um contexto, né, de relações comerciais muito difíceis na atualidade, no que diz respeito ao presidente norte-americano Donald Trump, que, inclusive, falando do Canadá, ameaçou nesse sábado impor tarifas de 100% sobre as importações canadenses, caso um acordo comercial seja fechado entre o Canadá e a China. Então, tudo isso passando, portanto, pela esteira, né, Vitória, por esse contexto que a gente traz das relações que envolvem Donald Trump e no que você trouxe para a gente, especialmente com o Brasil, que é o que mais nos interessa. Obrigada, a gente já volta a se falar.